Nesse final de ano eu me desafiei a jogar a minha biblioteca inteira da Steam, jogo por jogo. São mais de 100 jogos, e algum deles eu ganhei, a maioria eu comprei na verdade. Porque quando você é CLT e gosta de jogar, a gente acaba, vez ou outra, aproveitando alguma promoção da Steam. Sério, as promoções da Steam são muito imperdíveis, eu não te recomendo perder e eu também não perco. Então, hoje em dia eu não trabalho mais de carteira assinada, mas no tempo que eu trabalhava, todo mês eu acabava aproveitando para comprar vários jogos todo mês, chegando uma vez a gastar uma grana zoada com isso. Não recomendo, não façam isso. Isso tudo foi acontecendo durante um período de 3 anos, mais ou menos, o que me fez ter uma biblioteca de jogos bastante rica hoje em dia, que eu já considero mais que o suficiente para gastar metade da vida nisso. O que acontece? Eu não tinha muito tempo para jogar, que acaba acontecendo com a maioria de nós, que a gente tem que cumprir horários e tem como ficar virando noites jogando, nem faltar de serviço para jogar. Se você faz isso, eu lamento te dizer, mas isso é muito imaturo. Eu chegava em casa no comecinho da noite e acabava ficando só em um joguinho às vezes, porque aprender outra gameplay acaba, querendo ou não, sendo um pouco de esforço mental. Não lembro se na época eu fazia devocional, pra quem manja não é uma coisa rapidinho de se fazer, sem contar algumas outras coisas, como descansar, comer alguma coisa, tomar um banho. Tem dia que a gente só não tá com saco pra jogar e não tem nada de errado nisso. Por exemplo, é mais fácil a gente pegar um filme que a gente ficou devendo de assistir e sentar e assistir, ou sei lá, dormir, tem meio que dorme cedo, do que aprender como jogar XCOM 2. Não precisa de você sempre fazer alguma coisa. Às vezes é bom só ficar olhando pra parede. Nesse esforço mental que eu falei mais cedo, igual aquela menina que não te dá mole na escola, a gente acaba não dando chance pra outras coisas. Aquele joguinho de sempre é mais confortável de jogar, porque a gente não precisa aprender nada novo. E por ficar nesse mais do mesmo todo dia, você pode chegar a perder um pouco o interesse nos jogos. E é comum que essa perda de interesse venha com aquela velha afirmação: ah, não se fazem mais jogos como antigamente. Mas perceba que você passou a pensar desse jeito não porque os jogos não são mais bons como antigamente. Infelizmente esse ano está sendo bem sofrido, o que nos faz questionar se essa afirmação realmente é mentira. Mas perceba que você passou a pensar assim porque ficou no mais do mesmo, concorda? Aí nesse momento a gente para, dá um tempinho, pensa bem, e agora é um ótimo momento para experimentar uma coisa nova. Aquele joguinho na lista de desejos, ou como no meu caso, um jogo perdido no meio da biblioteca de jogos. Aquele joguinho que não é muito interessante, mas que você fica com aquele pensamento lá no fundo: será, cara, que isso aqui é ruim? Aquele desafio que eu fiz pra mim mesmo, que eu mencionei, consiste em jogar todos os jogos da minha biblioteca em ordem alfabética, sem se preocupar se o jogo é ruim, se o jogo é bom, capa feia, avaliações ruins. É só pegar e jogar até zerar, sem platinar, sem speedrun. No momento eu tô jogando Alan Wake, só o segundo jogo da biblioteca, tô bem no início ainda. Mas por abrir espaço para experimentar uma coisa nova, eu tô tendo uma das melhores experiências envolvendo jogos esse ano. E eu recomendo fortemente que você jogue esse jogo de headset e à noite de preferência. Não é só a história que é envolvente, o ambiente, o escuro, os sons. E eu provavelmente ia deixar o jogo só enfeitando a minha conta, adiando. Provavelmente ia voltar antes de eu abrir esse negócio, mas que bom que deu uma chance. Cada dia é uma nova vida, uma nova experiência. Cada experiência é um degrau para o progresso da alma. Não fique preso ao passado. Você está agora diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma e verá surgir o próximo degrau da evolução. Virei mais uma página do livro da vida, uma nova fase, novas experiências, novos erros, nova vida. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Felizmente, na nossa cultura, encaramos o novo, até aquilo que se destaca e sai dos padrões, como algo bom.
Eu tô destacando isso porque em algumas outras culturas, essa coisa do diferente, ela é representada como um mal, que na nossa cultura ela é vista como algo bom. Até mesmo o texto bíblico, que nesse contexto fala mais especificamente de bênçãos, nos introduz ao novo, a novidade como algo bom. O novo é até mesmo inevitável algumas vezes, é como se fosse, no pensamento grego, algo trágico. Não é ruim, é apenas destino acontecer. Mas mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente se apega demais ao que já deu certo, já nos trouxe satisfação uma vez e provavelmente muitas outras vezes, porque agora vai ser diferente. Você se lembra da primeira vez que você viu os gráficos do PS3 ou do 360, depois daquela tarde jogando PlayStation 2? Quem que ia me garantir que o PS3 não ia ser naquela época o que o PlayStation 5 está sendo hoje em dia? Uma decepção. Mas a gente se permitiu experimentar coisas novas. Talvez porque fosse extremamente tentador, mas quando a gente não experimenta coisas novas, a gente está ficando preso na famosa zona de conforto. Porque você não se permite ter novos desafios e até mesmo se decepcionar. Mas vou te dizer uma coisa, a decepção faz parte da vida, ela é inevitável também. Ainda no exemplo da 7ª geração de consoles, o Kinect poderia muito bem ser uma porcaria, mas a gente comprou a ideia, experimentou, mas adivinhe, ele foi de certa forma uma decepção. Infelizmente. A grande promessa era de conseguir jogar qualquer coisa só com seus movimentos, parecesse incrível. No fim, ninguém ia saber que não dá certo esse tipo de coisa se não fosse experienciado. A arte, como a vida, é feita de riscos, algo pode dar errado, mas também pode dar muito certo. E muitas vezes, nem tudo é o que parece. Above Snakes. Esse foi o primeiro jogo da minha biblioteca da Steam. Não vou mentir que eu não tava dando nada por ele, mas foi uma mais que grata surpresa, cara. Você pode olhar essa capa, até a personagem bonitinha, e pensar que esse é um jogo bonitinho. Quem sabe aqueles joguinhos de puzzle, quebra-cabeça, vestir a bonequinha. Mas esse é um game que se passa no Velho Oeste. A gente até pode encontrar alguns sites de notícia na época do desenvolvimento desse game, vendendo ele como um Velho Oeste alternativo. Só que tem uma coisa ainda mais intrigante nesse jogo. É um jogo de sobrevivência. Com zumbis. E a lore é ainda mais doida. Um meteoro verde cai em uma cidade com o nome de Corpse Creek, matando algumas pessoas e revivendo como zumbis, o que desencadeia os acontecimentos principais desse jogo. Já há algum tempo eu perdi completamente o hype com jogos de sobrevivência. Eu era doido com esses jogos na época do advento, entre aspas, do Minecraft. Até uns 5 anos atrás com Last Day on Earth no celular. Recomendo, pena que é um pouco pay to win. Só que eu acabei cansando. Eu tava focando muito mais em experiências que traziam um resultado mais rápido. Quem conhece sabe que o gênero survival demora um pouco mais pra trazer uma recompensa. Não é só comprar um frasco de poção que regenera a sua vida. Você tem que pegar uma ferramenta, procurar matéria-prima, coletar, e só aí você vai conseguir fazer a poção. Ano passado eu acabei que eu comprei 2 jogos desse gênero, o The Forest e o The Forest e o Green Hell. O The Forest eu entrei, fiquei uns minutinhos e eu dropei, simplesmente eu dropei. Era só pra testar se funcionava. O Green Hell foi a mesma história, só que eu lembro que esses 12 minutos foram bem dolorosos. Eu tava desgostando cada segundo desse jogo. Só que o problema não era o jogo. Eu que não tava querendo survival naquela hora. O que pega? A forma que a Above Snakes trouxe a abordagem do survival me fez querer jogar de novo um survival. Os personagens low poly fofinhos, a personagem feminina, as artes, fizeram querer prezar pelo bem desses personagens. Até que a questão da coleta de recursos é mais o mesmo. A construção das casas é bem satisfatória, apesar de ser comum também. Só que o que mais brilhou pra mim foi a exploração do mundo, que eles fizeram de uma forma simplesmente genial, cara. Na maioria dos jogos você só sai andando por aí que nem um doido até encontrar alguma coisa, um mundo que é gerado de forma procedural, só que aqui a gente começa em um quadradinho de terra. À medida que a gente vai explorando aquele quadradinho de terra, vão sendo desbloqueados novos pedaços que podem ser colocados no mapa. E com isso, você vai montando o mundo da forma que você quiser, cara. Como um quebra-cabeça. Acabou que esse jogo era mesmo um quebra-cabeça. O que meio que te obriga a explorar cada pedacinho do mundo. Você passa a conhecer onde você tá pisando. Não sei se algum jogo já fez isso antes, mas aqui foi muito bem aplicado. Eu peguei o prólogo de graça e quando acabou, cara, não fiquei com aquela falta, aquele gostinho de quero mais. Muito bom, recomendo fortemente que vocês joguem Above Snakes. Outro exemplo é o de Ninja Gaiden Sigma.
também foi uma grata surpresa para mim esse ano. Eu, pela primeira vez, tô tendo experiência com Game Pass. Esse jogo fica uma recomendação fortíssima para você que não sabe o que jogar. Apesar de ter uma infinidade de jogos no Game Pass, né? Não tem desculpa pra você não jogar. Ele tava lá como que não quer nada e se mostrou ouro. Simplesmente ouro. Eu já tinha uma certa confiança nesse game porque a franquia já é conhecida. Só que foi minha terceira vez com Ninja Gaiden. Eu joguei um pouquinho do clássico de Nintendinho, um pouquinho do 3 na casa de um amigo. Mas se for considerar o Ninja Gaiden da geração do Xbox, o Ninja Gaiden Black, essa foi minha primeira vez. Apesar de eu gostar muito de um bom hack and slash, já ter jogado a franquia inteira Devil May Cry, vários jogos God of War, Dante's Inferno e mais alguns da geração do PlayStation 2, Ninja Gaiden bateu diferente pra mim. Todos esses outros jogos, a gameplay é bastante rápida, mas aqui você é literalmente um ninja. Não, tipo assim, já tá no título do jogo. Eu ainda não terminei o jogo, assim que eu acabar eu pretendo fazer um vídeo, só que meu tempo jogando já foi suficiente pra experienciar muita coisa. Eu já conhecia a franquia, só que eu não ia saber nem pouco como os movimentos são satisfatórios, como os gráficos são datados, mas envelheceram muito bem, se eu não tivesse colocado as minhas mãos. O jogo poderia muito bem ser genérico, só que ele foi muito diferente de todos os outros do mesmo gênero que eu já joguei até hoje. Mais um exemplo bom que eu posso dar é The Mark of Cree. Um game extremamente desconhecido da geração do PlayStation 2 que eu resolvi dar uma chance depois de eu saber da existência dele, um vídeo do cara que eu acompanhava há alguns anos atrás, e simplesmente eu descobri uma raridade, cara. Esse jogo é muito singular, ele é muito diferente de tudo que você já jogou. Ele é uma masterpiece extremamente desconhecida da geração do PlayStation 2. A gameplay é bem diferentona, mas te dá um dos melhores sistemas de batalha de um jogo que eu joguei até hoje. Eu não tô zoando. Me lembrou até um pouquinho, bem pouquinho mesmo, For Honor. Detalhe, isso na geração do PlayStation 2. A direção de arte desse jogo ela é muito bem feita. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho dos making-offs, dá pra ver que o pessoal tava colocando mesmo um esforço muito grande nesse jogo. Ele era extremamente promissor. Lembra um pouco até a ideia de God of War, essa coisa que se passa um pouquinho ambientado numa mitologia que não era tão famosa na época, que hoje em dia a desse jogo continua não sendo. E eu fico me perguntando por que ele não deu certo, porque promete muito, mas é uma das coisas que pode acontecer na indústria. Muitos jogos são lançados todos os dias e muitas vezes as pessoas não estão abertas a experienciar coisas novas. Elas muitas vezes veem uma gameplay diferente aqui, alguma coisa diferente ali, um aspecto que sai dos padrões e já taxam como se o jogo fosse algo ruim, que não vai pra frente. Infelizmente nesse caso não foi. Esse jogo até teve uma continuação, mas eu não sei, não vingou bastante, não é um jogo extremamente conhecido. Provavelmente muitos de vocês não devem nem saber que esse jogo teve sequer um remaster que saiu para PlayStation 4. Mas como eu disse, são coisas que podem acontecer infelizmente na indústria. Não tem como a gente saber se vai dar certo se a gente nunca experimentar. Até esse ponto do vídeo eu só citei alguns exemplos bons, mas também pode acontecer de alguma coisa não pegar muito bem para você. Monster Hunter World infelizmente não me pegou ainda. Eu achei muito complexo. Eu admito que na primeira jogada foi muito diferente do que eu estava esperando, baseado nas gameplays. Eu não tive saco para ler os tutoriais, para esperar o jogo avançar. Achei um pouco complexo demais. A movimentação do personagem ela é muito pesada, mas é aquilo, não me pegou. Para mim, como primeira experiência, foi ruim naquele momento, mas faz parte. Então, a arte de experienciar coisas novas abre muito as fronteiras da nossa criatividade, senso crítico, conhecimento, porque é uma nova forma de pensar. É algo que a gente nunca viu, são mundos novos, cores que a gente nem pensava que poderia ser usado daquela forma e naqueles objetos. No exemplo que eu dei mais cedo do Above Snakes, eu jamais ia pensar que um survival poderia colocar a exploração do mundo sendo algo que você mesmo no controle. E até um design muito inteligente que os desenvolvedores colocaram, porque acaba poupando o tempo de desenvolvimento e tira o peso de montar um mapa bacana nas costas dele e coloca nas mãos do próprio jogador.
Depois de tudo isso que eu falei aqui, eu espero ter conseguido encorajar vocês de alguma forma a experimentar coisas novas, se abrir para outras experiências. Eu considero experienciar coisas novas uma arte porque também é um processo, é algo que vai sendo formado na nossa mente. Uma coisa que de certa forma te ajuda a se expressar. É algo incrível.